Semana marcada por recuo no judiciário e blindagem corporativa no legislativo. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados. Ele desrespeita o poder legislativo. A cadeira da presidência não pertence a mim, ela pertence à República, pertence à democracia, pertence ao povo brasileiro. Bom, a gente falou uns programas atrás aí sobre a PL da dosimetria, aquela confusão toda durante a madrugada e tal, mas essa não foi, né, o único momento de grande ânimo no Congresso. A gente teve também a votação das cassações, né, dos deputados ali que estavam com a corda no pescoço. Na direita a gente tinha Carla Zambelli, teremos aí do Ramagem, e na esquerda nós tínhamos o Glauber Braga, que protagonizou ali uma cena dele sendo retirado, enfim, todo mundo ficou sabendo. Aí teve agressão na imprensa, enfim, aquela confusão toda. Mas no final das contas, claro, a votação do Ramagem ainda vai ficar pra frente, mas ambos não foram condenados pela Câmara, né? O que eu achei muito engraçado, assim, foi um ato de corporativismo da parte de todo mundo muito bonito. De fato, e pareceu até num primeiro momento essa questão de uma conciliação entre os dois grupos, quer dizer, não vamos caçar nem o Glauber nem a Carla, porque não dá para se acusar de favoritismo, né, para qualquer um dos lados aqui. No caso da Carla Zambelli, teve depois uma decisão do Alexandre de Moraes, referendada pela turma, de que ela deveria perder o mandato, porque a motivação seria um trânsito em julgado, no caso lá da invasão do Sistema Nacional de Justiça, pelo Delgatti Neto, e aí por enquanto a gente está agora, parece que ela renunciou, com uma manobra dela do PL, ela renunciou para não aumentar a tensão entre os poderes, uma vez que o Congresso teria que cumprir a decisão judicial do Alexandre de Moraes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda assim, eu fico pensando nessa de um ato corporativo, eu li hoje que o Hugo Mota parece que queria que a Carla Zambelli tivesse o mandato cassado. Ele foi derrotado nessa votação porque o Centrão, parte dos deputados do Centrão deram um quórum muito baixo, então o número de votos que poderia se somar pela cassação dela não aconteceu e ela acabou sendo preservada. E aí, claro, é um grande capítulo dessa guerra entre legislativo e judiciário. Ela tem momentos de tensão e distensão, né? A gente tem falado sobre isso aí esse ano inteiro. Esse é um ponto crítico, né? Quando o Supremo Tribunal Federal, no caso da Zambelli, julga um parlamentar, eu acho que naturalmente a casa se sente esvaziada das suas prerrogativas, né? Mesmo que a Carla Zambelli tenha sido condenada por um crime de natureza não parlamentar, mas ainda assim as relações que ela constrói ao longo do seu período legislativo e a própria institucionalidade, esse medo de uma interferência excessiva do Supremo Tribunal Federal entra em jogo, né? E no caso do Glauber, que é o Braga, não o Rocha, apesar do Glauber Rocha também poderia propiciar uma cena dessa de agredir alguém do MBL, a depender da década, porque o Glauber Rocha tem outras opiniões, mas não vamos entrar nas opiniões que ele teve nos anos 80. O Glauber Braga foi uma alternativa até inteligente apresentada pelo governo. O governo foi rápido, porque o clima era que ele estava caçado já. Pelo menos quando surgiu o caso, pô, esse cara não tem contato com ninguém e tal, e o governo se mobilizou para transformar a cassação numa suspensão de 6 meses, preservar o mandato dele e sinalizar uma vitória importante para o seu grupo, porque apesar dele ser impopular entre os parlamentares, aparentemente, ele tem uma aprovação, principalmente de uma esquerda mais progressista. Pô, com todo respeito, mas Ele é esse cara impopular, é mala inclusive, no pra PSOL. cacete, viu? Não, porra, porque ele é chato. Mas ele é Quando olha pra cara dele, me dá nervoso. O Boulos, ele acha que o Boulos tornou aquilo partido só do Boulos, e tanto porque a Sâmia é uma adversária local do Boulos, né? Mas vocês falaram dessa união entre a casa, que não vota nem pela cassação da Zambelli, nem pelo Glauber, e você me lembrou um ocorrido da semana passada, o Gilmar Mendes, querendo bater de frente com o Senado, numa jogada corporativista também. Nós estamos vendo o corporativismo rolando solto nesse final de ano, porque da mesmo modo que o Gilmar atua mesmo, ele era contra a indicação do Messias, mas tem um limite. Isso é igual também. É uma maneira do Congresso, aos trancos e barrancos, demonstrar uma união, menor que ela seja. É um corporativismo também. É que assim também, existem algumas coisas que não tem como não estar linkadas. A gente não consegue afirmar isso agora, porque há poucas informações, etc e tal, mas não tem como não estar linkadas. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro coloca o Flávio para ser seu sucessor definitivo e ele fala, não, porque minha candidatura tem um preço, ele começa a levantar a questão da anistia e a parada é votada no dia seguinte, não é à toa.
Ou quando o Gilmar colocou lá o impedimento lá para a pedida de impeachment dos ministros, em meio à nova explosão lá do Banco Master, aquela coisa toda, que tem muitos nomes do judiciário que estão linkados ali, muita gente poderosa, não só do judiciário, né, mas tem nomes ali do judiciário, acho que ligados ao Toffoli e ao Alexandre de Moraes, né, enfim. E aí, na mesma semana, um outro senador lá falou, não, a gente pode estar vendo no futuro ministro do STF sendo preso também e tal. Essas coisas todas estão linkadas em alguma medida. A gente só vai ficar sabendo depois os mais detalhes, né? Os poderes veem cada vez mais a necessidade de se blindar e talvez de maneiras mais esdrúxulas possíveis, porque os antigos acordos que se tinha parecem estar no momento de ruptura ali, parecem estar no momento de mudança do status quo que se era colocado. Como a gente falou no programa sobre o Gilmar Mendes, o Alcolumbre segurava as votações de pedido de impeachment no Senado, tal. Ainda que essas votações podiam não dar em nada, mas enfim, seria um desgaste ali, o Alcolumbre segurava aquilo, e por isso ele tinha um bom trânsito com o judiciário, tal. Aí o judiciário vai lá e puxa o tapete dele, mas é porque o judiciário não quer mais esse jogo como ele é jogado. Mas a política é feita desses jogos como são jogados, né? E agora, de fato, me parece que as alternativas para a forma com que o jogo era institucionalizado entre os poderes são sempre muito esdrúxulas, né? É sempre o Zé Trovão falando que não vai caçar o Glauber. Por que você não vai, Zé Trovão? Seria uma vitória pro seu campo. Mas aí depois eu fiquei pensando, o que seria o Zé Trovão sem o deputado do PSOL ali, sabe? Pra ele fazer um vídeo, pra ele falar alguma coisa, pra ele gerar um atrito, assim, assado. E pro pessoal a mesma coisa, né? Precisa ter o Eduardo Bolsonaro, precisa ter essas figuras da direita também, pra continuar essa guerra partidária, assim por diante, se jogar pra sua base, etc e tal. Então, tudo bem, existe esse movimento de blindagem dos poderes, de corporativismo entre os poderes, etc e tal, existe. Mas também existe uma necessidade dos deputados ali de que, se eu for ficar caçando todo mundo aqui, não vai ficar ninguém, né? E eu acho que, vocês estão falando dessa similaridade dos temas, foi uma coisa que eu pensei em fazer na pauta, tanto a questão do recuo do Gilmar Mendes, e aí eu acho que é uma questão de vácuo legislativo, é como se ele estivesse indicando para os parlamentares, olha, vocês precisam legislar sobre esse tema porque ele tem se tornado cada vez mais sensível, então eu vou apresentar a decisão mais restritiva e incentivar o Senado a votar um texto que seja mais brando, mas ainda assim mais restritivo do que a atual configuração. E muita gente relacionou isso até a questão da pele da dosimetria, que nós falamos no assunto em outros programas, porque muito se discutiu que isso também mostra para os parlamentares de que uma alteração da dosimetria das penas não seria declarada inconstitucional, e aí muitos falam dessa costura mais ampla da pele da dosimetria com ministros do STF mais próximos aos políticos, principalmente do Paulinho da Força. E esse terceiro grande acordo aí, a cassação ou não cassação do Glauber e da Carla Zambelli, tenta trazer de volta esse tema que é muito caro ao arquétipo político ideológico brasileiro, que é a conciliação, né? A política brasileira sempre se deu a partir de um caráter muito conciliatório, e tentar chegar a uma conciliação pelo alto, uma modernização conservadora, como preferir, mas a conciliação sempre foi um horizonte político brasileiro muito forte. Mas eu tenho a impressão, até por esses acordos terem ficado cada vez mais esdrúxulos, como você colocou, Guilherme, que há um desejo de se recuperar uma política conciliatória pré-Bolsonaro que não existe mais. No sentido de que a política hoje é muito mais vocal. Essa sinalização para suas próprias redes sociais, esses movimentos de tensão, de ruptura, acontecem o tempo inteiro. Então, vamos fazer esse grande acordo da pele da dosimetria, etc, etc. Mas aí você já vai ter o ruído comunicativo tanto na esquerda quanto na direita, o mesmo vale para a questão do impeachment do ministro do Supremo, essa proximidade de alguns ministros com parlamentares é rompida pelo distanciamento de outros, a própria questão do Fachin tentando um código de ética para a magistratura, enfim. Eu tenho a impressão que é cada vez mais difícil você fazer essa grande conciliação. Quer dizer, o Brasil não tem esse grande acordo, não teve nem no governo Temer, né? O grande acordo também não saiu ali. E tem sido cada vez mais difícil, mas eu acho que é um desejo, principalmente dos operadores políticos mais tradicionais, que o Brasil se repactuasse em novos termos. Mas o contexto político que vertebra a política brasileira, e aí acho que o PL e o bolsonarismo é mais responsável por isso, estressa o tempo inteiro para uma outra direção. O PL não é um partido, na sua configuração atual, e o bolsonarismo como movimento político, de conciliação. Diferente de outros movimentos de direita e mesmo de esquerda. O PT é o partido de esquerda por excelência da conciliação. E o Lula é o melhor exemplo disso. Ele faz governos muito mais à direita do que as próprias opiniões da base do partido e talvez do que das próprias opiniões. O PL não tem essa vocação. Ele pode ser forçado a fazer por uma questão de circunstância. Por isso que eu acho sempre muito difícil se falar, olha, que grande costura. Esse desejo por um realinhamento parece mais wishful thinking da maior parte dos analistas do que
uma verdade factual na política, pelo menos na última década. Eu concordo com você nisso, e aí eu atribuo, nessa sua fala, descontentamento de figuras como, por exemplo, a gente falou o Lira, ou o próprio Mota, enfim, com a não cassação, né? Sim. Que a não cassação veio justamente do Zé do Trovão, e o Zé do Trovão não é o cara que tá lá na mesa alta, né? Exato. Esses caras da mesa alta, que são os caras que fizeram o texto da dosimetria de fato e tal, esses caras sim me parecem articulando para um retorno a uma institucionalidade Temer, né? Sim. Como, por exemplo, a gente fez uns 2 ou 3 programas sobre o fim do PSDB, né? Uhum. No final, o PSDB não acabou, mas continua aí do mesmo jeito, enfim, que assim seja. Eu sempre achei muito estranho, no vídeo, o primeiro vídeo da dosimetria, que tinha lá o Paulinho da Força, o Temer, até aí tudo bem, Uhum. e o Aécio. Uhum. Eu pensei, porra, desculpa, Aécio? Sim, o PSDB já não tinha mais, já não era mais importante. E o Aécio muito menos. Ou pelo menos não deveria ser. Mas ele ainda, sim, estava ali, estava de igual a igual com o Temer, etc e tal. Parecia um articulador, assim, como se ele tivesse... Voltamos para 2014. São esses pequenos detalhes que eu vejo que existe dentro do legislativo esses dois núcleos, sabe? Esses tradicionais, mais de institucionalidade, etc e tal. E a galera do PL, Eu a galera do acho Zé Trovão, a galera que faz um bolsonarista, e assim por diante. reflexo dessa volta de um status quo, da permanência dele, né, que inspira um pouco por aparelhos, se dá no início do otimismo de uma chapa, um ratinho, né? Veja, pode ser o wishful thinking dos analistas, mas há no Flávio Bolsonaro um discurso, um aceno a essa defesa do status quo. Porque ele fala, meu pai é muito coração, eu sou mais cabeça, fala alguma coisa assim. E eu tomei as 2 doses. Ele faz um discurso mais voltado para esse lado e você tem o lançamento de uma candidatura que não é o Tarcísio, que é o filho bastardo do bolsonarismo, é do Ratinho, ou centrão atual, né? Preservação do PSD, do Kassab, enfim. Se ele fosse de São Paulo, seria o candidato dos sonhos do Kassab.